De 0 a 10, o que é que você acha dela? Não gostei dela, mano. Eu tava à espera de uma preta com brilho, ela nem tem Mas ela é brilho. Namoro ou amizade, não? Nem namoro nem amizade. Ela é baixinha, não dá certo. Namoro ou amizade? Namoro ou amizade? Não, nem se for a irmã da igreja, não aceitaria, mano. Olha, ganha certo. Felizmente. Tá bom, beijo, um abraço. Prefiro me atirar na piscina. Calma, não te emocionas com as câmeras. Calma, Fica calma, emocionado. calma. Beijo, um abraço. Abraço pra ela? Não. Nem abraço, nem olhar até se eu poderia fazer esse mambo, mano. Bico do rabo.